Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezi, o podcast do Plano Canadá, o podcast que vai ajudar você a sair do Brasil, a vir para o Canadá, o podcast que vai ajudar você a ter sucesso aqui no Canadá. E eu sou o Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Esse tudo bem, tudo bom já dura quase uma década que a gente fala isso antes, quando começa o podcast. Né? Já, faz muito tempo. A gente, porque até para quem chegou agora no nosso trabalho, a gente começou com blog, site e podcast. Então, a gente está com um grande projeto aí para esse ano a respeito de podcast. A gente está até testando os equipamentos agora. E então a gente está voltando às raízes, né? Exatamente. A gente está voltando às raízes e com o propósito principal, que é ajudar você a vir para o Canadá. Então, esse podcast a gente vai compilar dicas matadoras, vamos chamar de dicas matadoras, estratégias testadas e aprovadas pelos nossos mais de 10 mil. O Caio falou que a gente já está chegando em 11 mil clientes na área VIP, né? Sim. Então, Caio, a gente vai falar de diversos aspectos do Plano Canadá. O que é importante você saber, você que teve a ideia agora, tem muita gente que está ouvindo esse podcast falando assim, eu tive a ideia de vir para o Canadá ontem, ou hoje de manhã, ou semana passada. Então, esse podcast é principalmente direcionado a você que está entrando agora nesse assunto. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que eu gostaria de conversar aqui. Ninguém aí no Brasil, você que está no Brasil, ninguém no Brasil pode te ajudar no Plano Canadá. É que nem, lembra, Caio, você lembra quando você tirou carta no Brasil? Carteira de motorista no Brasil? Sim. Com quem que você aprendeu a dirigir? Você aprendeu a dirigir com a pessoa que não sabia dirigir, com a pessoa que estava dirigindo há só um mês, com a pessoa que tinha medo de dirigir ou alguém com anos de experiência te ensinou a dirigir? Eu acho que é lógico que a gente aprende com quem tem uma experiência e sabe, tem uns macetes, né? Sabe, já passou por muita coisa, né? É que nem você aprender a dirigir com uma pessoa que já dirigiu em diversas situações, né? Seja chuva, estrada, tudo, e não com uma pessoa novata que acabou de tirar carta, né? Eu acho que isso é pra tudo, né? Inclusive Você tá falando o Plano Canadá, né? Inclusive o Plano Canadá. É porque no Plano Canadá você encontra na internet um monte de informação. A maior parte, 90 e poucos %, são de pessoas que acabaram de chegar no Canadá ou às vezes nem estão no Canadá. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que está ajudando as pessoas a vir para o Canadá, só que ele está lá no Brasil. Acho que ele nunca veio para o Canadá. Não. E a gente faz isso há mais de uma década. Há mais de uma década a gente ajuda brasileiros a vir para o Canadá. A gente já tem uma geração de brasileiros que estão aqui, já imigraram, que tem a vida aqui, família aqui, que começaram o Plano Canadá nesse podcast. Sim. E também porque o ponto é o seguinte, se você, o que a gente vê às vezes, vamos supor, Instagram ou YouTube, a gente, até eu acho que é um tópico para um outro podcast a gente falar a respeito assim mais de YouTube, mas às vezes quando você acompanha a vida de pessoas que acabaram de chegar aqui, o grande problema é que essas pessoas elas estão apenas reagindo ainda ao início do Plano Canadá. É que nem se eu olhar 15 anos atrás no meu Plano Canadá e eu ver as coisas que eu fiz, tem muita coisa que eu mudaria. Com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu faria diferente. Entendeu? Então, o problema de quando você chega aqui, você está reagindo às coisas ainda. E quando você reage, você não está provavelmente tomando a sua melhor. Você reage, você toma uma atitude baseada no que você acha no momento que é melhor para você. Né? Então, nem sempre é a melhor alternativa. E a gente vê isso com frequência. A gente vê, assim, com frequência na internet, e até com assinantes da área VIP, né? Que a gente tem muito assinante VIP que está no Canadá e você vê que às vezes a pessoa vai na comunidade, posta uma dúvida, ou a pessoa eu vou fazer isso, e você percebe que nem sempre é a melhor alternativa, porque você vê de uma forma diferente as coisas. E a pessoa está reagindo àquela situação, ou àquele obstáculo, né? Porque o nosso trabalho, entre outros, é observar os brasileiros vindo para o Canadá, é observar como eles estão conseguindo emprego aqui no Canadá, como eles conseguiram se matricular numa faculdade no Canadá, como eles conseguiram aprender inglês ou quais dificuldades eles tiveram de adaptação. Então essa observação frequente e cuidadosa que a gente tem ajudou a criar a nossa filosofia. É engraçado, cara, que muitas vezes as pessoas que assistem o nosso canal do YouTube falam vocês são muito repetitivos, né? E aí é curioso, acho que a analogia boa se você for querer ser um faixa preta de karatê, você for numa academia de karatê, o treinamento vai ser repetitivo. Vai. E tem que ser repetitivo.
A cada aula você não vai aprender uma coisa diferente. Pelo contrário, você tem que aprimorar, absorver determinados conceitos, técnicas e estratégias. Utilizando até o exemplo que você pegou a respeito de você aprender a dirigir. Direção nada mais é do que um processo repetitivo. Você só fica bom porque você dirige, se você faz a mesma curva todo dia, você tem os mesmos movimentos todo dia. Então, se você está ouvindo isso e fala assim, eu já sei tudo que eles vão falar nesse podcast, já sei tudo que eles vão falar nos vídeos, ótimo, missão cumprida. A gente cumpriu a nossa missão. Você já absorveu a nossa filosofia, ou pelo menos aquilo que a gente quis passar nas últimas semanas, nos últimos meses. Sabe por quê? Às vezes você precisa de repetição. Você precisa ouvir uma coisa, um mesmo ponto, às vezes várias vezes. Porque é diferente da gente gravar um áudio e, vamos supor, a gente tem uma dica para você, e daí a gente pega essa mesma dica e a gente grava ela, a gente grava e a gente dá replay nela a todo momento. Você vai absorver de uma forma. Agora, se a gente fala a mesma coisa com pontos de vista às vezes diferentes, usando um exemplo diferente, usando uma história diferente, você... Às vezes um exemplo que a gente deu no passado, a gente estava falando a mesma coisa, só que um exemplo que a gente deu no passado às vezes não conectou com você. Você entendeu o que a gente falou, você entendeu o significado, mas aquilo não conectou de uma forma. E a gente vê isso com frequência. Às vezes a gente conta uma história e a pessoa fala assim, nossa, esse exemplo conectou comigo, é exatamente o que eu estou passando. Mas na verdade só que a gente está acostumado, né? Mas a gente fala, nossa, mas a gente já falou isso várias vezes, só que as outras vezes não conectou com você. Entendeu? Agora tá conectando. Né? E nesse podcast a gente vai comentar de algumas coisas importantes que você deve saber no Plano Canadá e possivelmente pode ser uma delas que você já ouviu e a gente vai insistir de novo, porque a gente sabe que é importante. Então vamos para o primeiro aspecto importante. E até esse formato de áudio é legal, porque permite que a gente expande. Faça uma expansão. A gente pode expandir nos tópicos. No YouTube, quando a gente coloca esses vídeos de 10 minutos, a gente tem que manter naquele formato mais de YouTube. Tem que dar uma corrida, né? No YouTube, né? Um dos motivos que a gente está voltando agora com o podcast, a gente vai dar mais detalhes a respeito disso, mas em relação a isso, a gente pode expandir mais nos tópicos, e a gente gosta disso. Sabe por que é assim, cara? O ouvido tem mais paciência que os olhos, eu acho. Sim. Eu acho que é isso, né? Então vamos lá, vamos falar sobre inglês. Porque inglês, já se falou tudo na internet sobre inglês? Sim, mas não. Só que não. Sim, hashtag só que não. Porque eu acho que tem alguns aspectos com relação ao estudo de inglês que as pessoas estão perdendo o que está acontecendo agora com relação a estudar inglês para o Plano Canadá. E a gente já falou sobre isso e vamos falar sobre isso agora, cara. Sim. Vamos falar sobre 3 mitos de estudo de inglês. Porque sem inglês não tem Plano Canadá. Ou francês, se a pessoa está indo para Quebec, né? Não tem faculdade, não tem trabalho, não tem imigração. Não. E sabe uma coisa que também... bom, a gente vai entrar na questão do inglês, mas uma coisa que eu queria tirar da frente, porque eu tinha até esquecido de comentar com você a respeito disso, na hora que a gente estava conversando a respeito desse episódio, é o fato de, vamos supor, casal. Uma coisa que às vezes, assim, não vou falar me incomoda, porque não, assim, não me incomoda, não me afeta, mas que às vezes eu quero falar para a pessoa. Chama atenção. Chama atenção. Eu quero falar para a pessoa o seguinte... Quando o casal chega no Plano Canadá e fala assim, não, ó, a minha esposa ou meu esposo tem um inglês avançado. A outra pessoa, ela relaxa com o inglês. E a gente vê, quando o casal tá aqui, um fala bem o inglês e o outro não fala tão bem, o outro não se dedicou, é uma âncora. O casal cria uma âncora. E isso é muito grave. Porque uma pessoa tem um inglês bom, está se adaptando, está fazendo amizades, está indo conseguir um emprego. A outra pessoa, ela está em queda, porque ela não está se adaptando muito bem. Às vezes ela está tendo mais dificuldade com o inglês, ou ela não consegue emprego. Então um está conquistando algo e o outro está sendo frustrado. É um clássico, né? A gente já viu várias vezes isso. Né? É um clássico. E por que geralmente é o homem que tem mais dificuldade de aprender inglês? No casal, por estatística nossa interna, a mulher parece que é mais estudiosa. A mulher é mais estudiosa. A gente até pega nossos exemplos, né? Eu vejo as minhas filhas, elas têm o meu... Né? É 50%, né? Mas elas gostam de estudar. Gosta de estudar. Não, é só fazer um... Você gosta de estudar, você não gostava de ir pra escola. Eu não gostava de ir pra escola, eu adoro estudar.
uma coisa é gostar de estudar, outra coisa é ir pra escola que não tem nada a ver com estudar. É engraçado isso. Né? Exatamente. Ó, já vai ter gente que vai ficar brava com você. É. Então vamos lá. Então vamos para os mitos com relação a estudo de inglês. Vamos. São 3 mitos. O primeiro não é a escola que vai te fazer... Ou o método, né? Ou o método que vai te fazer o seu inglês ficar bom. A gente já viu isso, a gente já viu gente aprender inglês nas mais diversos métodos e nos mais diversos tipos de escola, perfis de escola. O que a gente vê que fez a diferença, até fazendo um parênteses, a gente já teve agência de intercâmbio, a gente criou a primeira e única agência online de intercâmbio, isso é já coisa de 12 anos atrás, a gente criou isso, e a gente pôde observar que a gente trabalhava com diversas escolas, que a pessoa que aprendia inglês, ou que melhor desenvolvia a habilidade no inglês, não tinha nada a ver com determinada escola. Não. Era a atitude da pessoa. Era a atitude. É porque às vezes você... É que nem quando eu vim estudar inglês. O que eu decidi fazer? Eu fui para uma escola onde não tinha brasileiro. Entendeu? E eu percebi o quanto que isso me ajudou. Então eu fui o segundo brasileiro a estudar naquela escola. Era uma escola super tradicional. Então eu fui o terceiro, cara. Você foi o terceiro brasileiro a estudar lá. Então, porque por mais que às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, a pessoa ela vem fazer um intercâmbio, vem estudar inglês, e ela vai estudar numa escola onde tem bastante brasileiro. O que às vezes normalmente é onde as agências no Brasil, elas vendem. E daí a pessoa fala assim, não, mas eu vou me policiar. Depois da escola eu vou procurar fazer outras atividades, ter amigos coreanos, japoneses, tentar conversar com canadense, fazer um trabalho voluntário. Mas você sabe que não é isso que acontece. É muito difícil. Porque a pessoa, às vezes, vamos supor, tá no intervalo. Você desce na hora do almoço. Ou a pessoa, ou uns amigos brasileiros chegam pra você e falam assim, vai ter uma festa aí no final de semana, ou hoje à noite, vamos lá. É muito difícil você se policiar. Porque às vezes outros brasileiros que não estão comprometidos como você tá, eles podem, aquela pessoa ela é meio chata, ou é arrogante, ou é metida. A gente já viu que esse plano de você querer você tá junto com bastante brasileiro, você querer se isolar, ele não funciona muito bem. Não funciona. Ele não funciona. Então, pra mim foi extremamente importante eu ter me isolado. Até a gente vai falar mais de você, né, se isolar. Já aproveitando, Caio, o mito 2 que eu numerei aqui não é o quanto tempo você estuda, mas a intensidade do seu estudo. É a intensidade, porque até eu completei os cursos da escola, todos os módulos, bem mais rápido do que na verdade eu tinha comprado. Eu tinha comprado um curso de 11 meses, 10, 11 meses de inglês. E eu terminei bem antes, né? Que eu passei os créditos para você, né? E por quê? Esse isolamento e a atitude na hora de você aprender inglês, eu fui encontrar com o primeiro brasileiro aqui depois de um ano que eu estava aqui. E eu só encontrei com esse brasileiro porque eu tinha estudado, eu tinha feito ensino médio com ele, eu descobri que ele estava aqui, era um grande amigo meu no Brasil, né? Então... Ele tá na área VIP, ele não tá na área VIP. Ele tá na área VIP. Isso que é legal, né? Você ainda mantém contato com ele já há uns 20 anos. Já. E então, eu acho que a atitude e a forma como que você faz as coisas é o que mais vai... É o fator determinante. Porque você quebra um pouco aquele mito de que a melhor forma... Tudo bem, eu entendo, Caio e Guilherme, esse negócio de estudar online e tudo, mas eu acredito que a melhor forma é a imersão. É você ir no país, você estudar inglês lá. Isso nem sempre é verdade. Então, o mito 3 é isso, cara. O mito 3 fazer intercâmbio não é a única forma de aprender inglês. Nem sempre é verdade, porque a gente já, como o Guilherme disse, a gente já teve agência de intercâmbio, a gente já está nesse mercado aí há 15 anos, e o que a gente vê com muita frequência são pessoas que vêm para cá estudar inglês e não aprendem inglês, entendeu? Tem como você vir pra cá, tem como você ir pra escola de inglês todo dia e você não aprender inglês. Depois de um ano, o seu inglês ele tá num nível baixo ainda. Ou intermediário. Ou num nível ruim, intermediário. Mas era pra você estar num nível muito avançado. Entendeu? Então, você vir pro Canadá fazer um curso de inglês não vai garantir isso. Entendeu? Isso é um alerta também, vamos supor, pra quem vem casal. Sabe, o casal vem, às vezes vai pra um college depois, e a pessoa, eles vão estudar inglês, só que em casa só fala inglês. Entendeu?
Só fala português. Em casa só fala português. Encontra com amigos falando português. Como que esse casal vai desenvolver? Se eles moram juntos e eles só falam português. Vai desenvolver bem menos. A gente já viu isso acontecer. Isso é um clássico. É um outro clássico. É um clássico. Então é importante você que está nos ouvindo se policie a respeito disso. Antes de vir para o Canadá, já conversa com o seu esposo, esposa, parceiro, parceira e já combina isso. Como que vai ser com relação a inglês? Porque, sabe, a gente estava, antes de gravar o podcast, você levantou um aspecto interessante, é que na época que a gente veio, a única forma de você assistir, por exemplo, um programa de TV no Brasil era baixar via torrente. Lembra que a gente tinha um software que a gente baixava, assistia o Pânico, né? Assistia vários... Hoje em dia, com esse negócio de rede social, de celular, dá para ficar o dia inteiro digitando em inglês no celular, em português no celular. Você fica conversando com amigos, conversando vídeo, em áudio, em WhatsApp, vídeo, em português. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores riscos hoje. Os obstáculos. É como que você faz para se isolar. Se isolar na rede social, que é toda em português. Esse é o desafio. Então, eu acho que é uma coisa interessante a gente passar para o próximo tema, cara. Sim. Até se você quiser dar uma pausa no podcast para um cafezinho, para o pessoal tomar um café e a gente volta, né? É com relação à tendência com relação ao estudo de inglês. Quando a gente veio para o Canadá, ou você fazia aquela escolinha de inglês no Brasil de terça e quinta, que não servia para muita coisa, né? Vamos ser sinceros, né? Sim. Ou você gastava rios de dinheiro com uma professora particular. A gente não tinha rios de dinheiro para gastar. Eu cheguei a fazer aula particular, mas o meu dinheiro acabou, eu tive que parar antes de vir para o Canadá. Era essas opções. Se você queria realmente aprender inglês, você tinha que fazer intercâmbio. Hoje existe algo intermediário entre o intercâmbio e a escolinha de inglês, que é você fazer um curso online de inglês. Tem cursos online de inglês hoje, sem fazer propaganda de nenhum curso, que ele conecta pessoas. Você pode conversar com um canadense, você pode conversar com um americano, um australiano, ao vivo, e já desenvolver do Brasil a parte de conversação, por exemplo. Sim, que é extremamente importante, porque um dos obstáculos, até se você... Vamos supor que você tem você estudou bastante tempo no Brasil em escola de inglês, você se dedicou aí um certo período, você sabe que... e você tem um inglês intermediário. Aí você vem para o Canadá, você sabe que o grande obstáculo é a conversação. As gírias. Quando você pega um canadense conversando sem freio mesmo, às vezes é muito difícil você entender no início. Por mais que você entenda o vocabulário. Você sabe o significado de todas as palavras que a pessoa falou. Se ela falar devagar e se ela falar sem gíria. Sem gíria. Né? Mas não na velocidade real da coisa. Exatamente. Então, às vezes, você treinar a conversação ajuda muito. Principalmente se você vem para o Canadá e vamos supor que você vai fazer uma faculdade ou vocês estão vindo já para o Canadá e migraram através do Express Entry e você está vindo para cá. E você vai numa entrevista de emprego. Entrevista de emprego é pura conversação, entendeu? É você saber se expressar, você saber colocar aquilo que você está pensando para fora. E se você tem essa parte de conversação deficiente, isso vai te prejudicar na hora que você, vamos supor, você chega para fazer faculdade. Você pode trabalhar 20 horas por semana, você vai procurar emprego, às vezes você tem dificuldade de procurar emprego. Ou a esposa ou o esposo também. Então, treinar a conversação é importante também. E dá pra você fazer online hoje em dia. Dá pra tudo fazer online. Então, eu acho que esse é o primeiro aviso que a gente precisa dar pra você que tá ouvindo esse podcast. Não deixe, quebre essa mentalidade, que é uma mentalidade já de 10 anos atrás, até 5 anos atrás. Quando eu chegar no Canadá, eu vou começar a desenvolver o meu inglês. Não, você vai começar a desenvolver o seu inglês aí no Brasil. Não interessa se você vai vir pro Canadá daqui 1 ou 2, 3 anos. Acho que é até melhor, né? É até melhor. Eu acho que se você vem pro Canadá daqui 2 ou 3 anos, é até melhor que você comece o quanto antes. Porque imagina o quanto que você não pode desenvolver nesse 1 ano, 2 anos. Porque se você deixar para fazer tudo aqui, você vai estar respirando em dólar. A gente sempre brinca isso. Você vai estar aqui no Canadá respirando em dólar, tendo que desenvolver... Imagina, você vai ter que estar estudando gramática no Canadá. Isso daí dá para fazer do Brasil. Então a gente sempre comenta isso no vídeo, mas a gente vê que muitas das pessoas ainda estão com aquela mentalidade de 5 a 10 anos atrás. Ou é intercâmbio, ou é escolinha de inglês. E não é mais assim. E às vezes a pessoa isola o tema idioma no Plano Canadá. Então ela não conecta nível de inglês com o fator financeiro, por exemplo. A gente sabe que a parte financeira ela é crítica no Plano Canadá. Só que a pessoa, às vezes ela não conecta que
quanto melhor for seu nível de inglês, mais dinheiro você vai economizar. Menos dinheiro você vai gastar. Às vezes é um curso que você vai precisar fazer por um período menor. Às vezes é um curso que às vezes você não precisa fazer. Entendeu? Às vezes é um emprego que você consegue mais rápido. Às vezes é um emprego melhor, porque você foi melhor numa entrevista de emprego. Então tem muita gente que não conecta o nível do idioma com o fator financeiro. Então assim, pensa, se você tem que ficar no Brasil ainda, no seu plano Canadá, por 1 ou 2 anos, vamos supor, economizando dinheiro, tudo, esse é mais um motivo para você melhorar seu inglês, porque você vai ter um link direto do seu nível de inglês com o dinheiro mais tarde no seu plano Canadá. Excelente, Caio. Então, ó, vamos terminar esse bloco dizendo o seguinte: o Plano Canadá começa agora. O seu Plano Canadá começa quando você ainda está no Brasil. O Plano Canadá não começa quando você vier estudar inglês ou fazer um college. Então a gente vai falar agora sobre aonde morar no Canadá, porque o Canadá é um país enorme, né, Caio? É um país que tem... Segundo maior do mundo. O segundo maior do mundo. Tem muito lugar que você pode escolher para morar e às vezes as pessoas ficam confusas. Na verdade, a gente está causando uma certa... está sacudindo um pouco esse assunto de onde morar no Canadá, porque a gente sente que até há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, parecia que o Canadá só era Vancouver ou Toronto. Sim. Aí o que aconteceu? O mercado de intercâmbio, o mercado de faculdade se centralizou nessas duas cidades. A gente, quando começou com a agência de intercâmbio, a pessoa mandava um e-mail pra gente falando assim: eu quero estudar em Vancouver, ou eu quero estudar em Toronto. Era quase 50%, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a introduzir essa ideia de que a imigração do Canadá é descentralizada, ou seja, cada província tem o seu próprio processo de imigração. 2, o custo de vida no Canadá varia muito. A gente já gravou vários vídeos, quem está ouvindo a gente sabe disso, e a gente, de novo, sabe aquela coisa do Karate Kid? De repetição? Vamos repetir o mesmo movimento? Então vamos repetir o mesmo movimento. Existe uma diferença de custo muito grande entre as principais cidades do Canadá e as cidades do interior do Canadá, com um detalhe interessante aí, que tem muita cidade no interior do Canadá, de províncias menores, com processos de imigração interessantes, às vezes atraentes, para essa pessoa que está nos ouvindo agora. Sim, porque tem gente que não entende quando a gente fala dessa questão do custo de vida. A pessoa ela resume só, ela acha que é só sobre custo de vida. Só que o nosso objetivo é ajudar as pessoas a sair do Brasil e migrar para o Canadá. É dar a melhor dica para você, é fazer você pensar em outras alternativas que você pode utilizar a seu favor. Então, quando a gente fala de interior, a gente está falando de um ponto de vista estratégico, porque as províncias menores, elas vão ter regras mais flexíveis e programas mais flexíveis de imigração. Então, a gente está falando de forma estratégica, onde você vai aliar o custo menor com chances maiores de imigração, entendeu? Então, é uma fórmula que não tem como você simplesmente ir contra ela. Não tem como. Não tem como você falar que isso não é verdade. Os números não mentem, as regras de imigração, os processos provinciais não mentem, custo de vida também é fato. Então o que a gente está propondo para você é realmente uma estratégia, é uma das melhores estratégias, se não a melhor, que você deve considerar no seu plano Canadá. Eu só tenho uma pessoa que não gosta dessa estratégia. Quem vende curso só em Vancouver, só em Toronto. Ou a pessoa não pensa de forma estratégica. Agência de intercâmbio. Ou a pessoa não entende o que a gente está falando. Ela acha que a gente está falando só por falar. Entendeu? Como se fosse um fator curiosidade. Como se fosse uma curiosidade. E, na verdade, eu acho que hoje é um dos principais fatores. Sabe por quê? A pessoa que está nos ouvindo, ela trabalha, ela sua, ela economiza dinheiro em real. Quem está nos ouvindo sabe disso. Você já passou por isso, Caio, eu já passei por isso. Eu quero ir para o Canadá, eu estou trabalhando aqui no Brasil, economizando meu suado dinheiro em reais. Esse dinheiro vai ser convertido para dólar canadense. E eu vou ter um determinado amount, né, como chama? Montante, valor de dinheiro para usar aqui nos meus primeiros meses. Se isso não é importante... Foi aquilo que a gente propôs naquele vídeo que a gente gravou essa semana no YouTube. A diferença entre você morar 1 ano em Vancouver e 1 ano em Halifax era o quê? $22 mil. Vamos arredondar, a gente arredondou para $50 mil por ano. Sim, né? Para fazer um número arredondado. Né? Se você acha que $50 mil não é importante, bom, então talvez a gente não seja a melhor pessoa para
te ajudar nisso. Porque 50 mil reais é uma quantia. É a verdade que a gente sabe que que 99,9% das pessoas são extremamente agradecidas por esse tipo de análise de orientação que a gente dá no YouTube. Não tem como você YouTube. ignorar isso. Não tem. Aqui é um exemplo. A gente tem um seguidor nosso no YouTube que ele mora em Halifax. É o Wallace. Ele mora em Halifax? Ele mora em Halifax. Ele falou assim, ó, eu já achei apartamento de um quarto fora do centro de Halifax por $595. A gente está em Vancouver. Por $595, o que você consegue aqui em Vancouver? Você consegue... Uma cabana? Nada. Uma tenda. Não, é até assim, para as pessoas entenderem algo... Não sei se talvez a gente já tenha comentado isso ou não. Assim, quem acompanha a gente já há muito tempo sabe disso. Mas a gente mora em Vancouver. Eu cheguei em Vancouver há 15 anos atrás. E na época a gente fez inclusive um vídeo pro YouTube um tempo atrás, mostrando onde que o meu primeiro apartamento. O Guilherme nem estava aqui ainda em Vancouver. E isso foi 15 anos atrás. O aluguel custava em torno de $650, um apartamento de um quarto espaçoso. É um apartamento meio antigo, mas ele custava 650, 670. Eu dividi o apartamento, o meu custo era de $350. Vamos arredondar, $350 era o meu custo para morar aqui. Hoje em dia, na mesma região, primeiro, eles estão destruindo todos aqueles apartamentos antigos, estão colocando arranha-céu lá, chique, bonito, tal. E você vai pagar aproximadamente, se você pegar a metragem do apartamento, hoje em dia você aluga algo daquele mesmo tamanho lá por $2.000. Então, quando a gente fala a respeito desse valor, é que quando eu vim para o Canadá, o valor era muito diferente em Vancouver. Entendeu? Vancouver era bem mais acessível. Né? Então, a dica é aquele negócio, a gente olha para trás e a gente vê, nossa, a gente observou na época uma tendência nesse negócio, né, de sair do Brasil, a direção que o Brasil estava indo, e o Canadá era um país que estava iniciando essa questão de... não iniciando, mas ainda estava numa fase assim bem inicial de imigração. E então a gente chegou aqui, o lugar era muito barato. Você falou uma palavra importante, cara, que é a palavra tendência, observar tendência. Eu acho que isso daí é importante não só para o Plano Canadá, mas para tudo na vida, né? A gente vê a nossa própria vida. Todo o nosso sucesso que a gente obteve foi observar uma tendência, se adiantar a tendência na frente de todo mundo. Exatamente. Por exemplo, 2004, ninguém falava sobre o Canadá e você queria vir para o Canadá. Não, para quem tem a nossa idade, quase 2004, você fala assim, com 22 anos eu vou sair do Brasil e não voltar mais, não era algo comum. Você não via isso com frequência. Até fazer intercâmbio não era algo que você via assim. E a gente observou essa tendência. Uma outra tendência, que o Brasil estava indo going down, né? Como diz o meu filho, going down. Por quê? Eu trabalhava como jornalista em São Paulo e eu tinha contato com outros jornalistas. Inclusive eu tive um jantar com um jornalista que estava escrevendo a biografia ou fazendo uma reportagem extensa sobre o Hugo Chávez. Ele estava com o Hugo Chávez na Venezuela. Isso eu estou falando do ano de 2002. E na época, nesse jantar, ele estava sentado do meu lado, ele falou assim, o Brasil, daqui 10 anos, vai estar no mesmo caos político que está hoje a Venezuela. Ele falou isso em 2002. Você sempre me falou isso. E é engraçado, você vai conectando os pontos, né? E aí você vai concluindo, não, realmente o Brasil vai realmente entrar numa recessão econômica, vai entrar num caos político. Isso eu estou falando assim de 15 anos atrás. Então nessa época a gente já estava se movendo para vir aqui para o Canadá. Você já estava aqui, eu já estava economizando dinheiro para vir para cá. Ou seja, a gente observou uma tendência. A gente observou uma tendência que o Canadá estava aceitando, estava mais aberto para a imigração do que os Estados Unidos, porque isso daí foi depois de 11 de setembro de 2001. Sim. A gente estava observando que o Brasil estava entrando num ciclo econômico perigoso, um ciclo político delicado. Então eu acho que observar a tendência é um dos principais fatores em tudo, inclusive no Plano Canadá. E a gente fala muito no nosso canal no YouTube sobre tendências, né? Então daqui a pouco até a gente precisa bater um papo, Caio, sobre tendências relacionadas à imigração. Para onde está indo a imigração canadense? Se você quiser já entrar nesse tema. Sim. Esse é um tema que a gente aborda com uma certa frequência no YouTube.
onde a gente observa, isso já faz, aí que tá, a gente comenta isso agora e tem gente que acha que essa é uma tendência de agora, mas ela não é. A gente já, há uns bons anos a gente fala dessa questão de tendência do interior do Canadá. Não é à toa que a gente tem diversos assinantes VIPs que já imigraram, por exemplo, para Manitoba, e eles falam assim, ó, eu acompanhava o podcast de vocês em 2010, 2011, e eu fiz o que vocês falaram. Eu vim para o interior do Canadá, já imigrei e tal. Então, essa é uma tendência que não vai mudar. É isso que as pessoas... Não é uma ondinha, entendeu? Não é algo... O governo canadense já começou esse processo, e as províncias, já há uma década. Então, a gente está falando de algo que já vem acontecendo e os resultados já estão sendo demonstrados. E que mostra que a gente estava certo quando a gente fazia aquelas análises de que a tendência é o interior do Canadá. E hoje mais do que nunca. E agora, com o Express Entry, com a tecnologia, o sistema de imigração assim, eu não sei se profissionalizando, assim, melhorando o sistema em si, por causa da tecnologia, né, basicamente. As províncias também se integrando a isso. A gente está vendo um crescimento mais rápido. Mas essa tendência já começou há mais de uma década atrás. A gente está vendo diversos movimentos há anos da imigração canadense. Um dos mais interessantes é que a imigração deixou de ser papelada. Quando eu migrei, eu tinha que mandar um monte de papel para ser um sistema rápido. Tanto é que eles chamam de Express Entry, o sistema federal. É um processo rápido que você aplica online. Isso daí é uma grande novidade que foi introduzida aí há menos de 10 anos atrás. 5 anos atrás, sim, né? 2015, 2014, né? 2015. É 2015. Né? Então é uma coisa, a primeira coisa, a imigração está ficando mais rápida. E por que a imigração está ficando mais rápida? Porque eles têm pressa? Não necessariamente. É porque a imigração, e a imigração canadense sabe disso, né? Eles têm, tanto é que você está falando de estudos que eles fazem com relação ao mercado de trabalho, é que eles estão precisando de determinados perfis profissionais. O sistema antigo de papel demorava às vezes 2, 3, 4 anos para processar uma imigração. O mercado de trabalho ele precisa de mais agilidade. O mercado de trabalho canadense ele precisa de um profissional para amanhã. Algumas empresas estão precisando de profissional para ontem. Então a imigração ela teve que entrar vamos usar a palavra em inglês, nesse pace novo da economia. E é por isso que a imigração canadense está rápida, porque ela quer processar, ela quer selecionar as pessoas que a economia canadense está precisando de forma rápida, que elas possam logo já estar no mercado de trabalho canadense, porque eu acho que a velocidade da imigração é um dos principais fatores para o sucesso econômico do Canadá. Sem dúvida. E quando a gente fala, porque quando a gente fala de imigração econômica, e daí o Express Entry entrou, as províncias também, elas tiveram a oportunidade de oferecer também convites, né? Ter acesso à base de dados do Express Entry e oferecer convite para determinadas pessoas de acordo com o perfil econômico da pessoa. E a partir disso, o que aconteceu? As províncias, elas viram, bom, é um sistema que funciona bem, eu também quero um. Então a gente vê cada vez mais as províncias expandindo os programas provinciais delas no mesmo processo, uma estrutura semelhante ao próprio Express Entry. Entendeu? Se vai ser mais unificado no futuro ou não, isso é difícil porque a província ela tem a autonomia para criar seus próprios programas e ter a sua própria plataforma de aplicação. Entendeu? Então o que a gente está vendo é isso. E o governo apoiando as províncias em termos de cotas, em programas baseados naquilo que a província necessita economicamente. E a gente está vendo já que em pouco tempo, se você pegar o programa do Atlântico aí, das províncias do Atlântico, você vê que já está dando resultado. Então isso só tende a expandir. Quer dizer, o Canadá ele quer espalhar as pessoas mais para as outras províncias do Canadá. O Canadá quer que mais imigrantes vão, por exemplo, para o lado leste do Canadá, para o Atlântico do Canadá. O Canadá quer que as pessoas, os imigrantes vão também para o meio do Canadá, Manitoba, principalmente Manitoba, né? Que eu acho que é Saskatchewan, que são províncias que têm uma agricultura, recursos minerais muito forte, né? Então a imigração oficialmente ela quer isso, ela já deixou claro isso. Né? Não é opinião nossa. Não é uma opinião nossa. É press release da imigração. Né? Então, outro aspecto, a pessoa que está ouvindo pode imaginar o seguinte gráfico: a imigração só está crescendo.
Existe uma projeção de aumento da imigração. Por quê? O Canadá ele precisa desenvolver em duas áreas. Isso que é interessante do Canadá e da economia canadense. O Canadá não é só um país de empresas de alta tecnologia, grandes empresas multinacionais. O Canadá também é industrial, aqui se faz carro, aqui se faz todos os veículos de transporte em geral. E o Canadá também é um país rico em recursos naturais. Eu estava assistindo um documentário, esses reality shows, né? Tem ouro no Canadá ainda a ser explorado. Sim. O interior do Canadá, dizem estudos que talvez tenha um dos lugares que mais tem petróleo, gás natural. Então olha que interessante, o Canadá é a garantia de ser uma grande potência para o futuro, porque ele está querendo atrair as melhores cabeças, pode dizer assim, as melhores. Lembra quando a gente estava no objetivo? As melhores cabeças, quer atrair as melhores cabeças, os melhores profissionais, e ao mesmo tempo tem um território rico em recursos naturais, que o mundo precisa. Água, o Canadá tem água. O Canadá tem tudo. Sim. E economicamente também, nessa questão mais profissional de mercado, o Canadá está expandindo para essa parte de tecnologia. Entendeu? Competindo aí com Estados Unidos, grandes, né? Empresas de tecnologias estão se estabelecendo no Canadá. Né? Toronto está passando a ser hoje a capital da tecnologia. É o novo Silicon Valley, é o novo Vale do Silício da América do Norte, é Toronto. A gente até gravou um vídeo sobre isso. E isso expande para diversos outros mercados, né? Outros segmentos, outras áreas, outras indústrias que eles chamam. Porque você imagina só, se você tem um país rico em empresas de alta tecnologia, ou seja, alta tecnologia faz de um país rico. Você vê o Japão, sua esposa é do Japão, né? Como que o Japão ficou rico? O Japão, na época da guerra, era um país de agricultura. Hoje o Japão é um país de alta tecnologia, né? A Sony, né? Videogame, TV, a parte de robótica, a parte de carros. Sim. É isso que fez do Japão um país rico, e é um país pequenininho. A Coreia também. A Coreia, né? A Coreia tem a LG, tem a Samsung, Hyundai, Kia. É um país minúsculo. Por que eles são ricos? Eles são ricos porque eles têm um território extenso? Não. Eles podem plantar qualquer coisa que nasce? Podem plantar que nem no Brasil, que nem aqui. Não, no Brasil é melhor que aqui, né? Porque aqui é meio frio para plantar. É bem melhor para plantar. Aqui você plantar uma bananeira não nasce, né? A não ser que você coloque numa garagem, né, a bananeira. Então, foi a alta tecnologia que fez do Japão, Hong Kong, que também é um país também, né? É uma cidade, né, que também cresceu muito em cima disso, de tecnologia. E aí esse que é o ponto. O Canadá está investindo nisso, que ele sabe, para o país ser rico, ele precisa atrair esse tipo de economia, que é o futuro do mundo, é alta tecnologia. E ao mesmo tempo, se você tem um país rico em empresas de alta tecnologia, isso vai atrair outros setores econômicos, outros perfis de imigração, que às vezes as pessoas acham assim, o Canadá quer atrair profissionais de tecnologia, mas com a tecnologia vem também médico, fisioterapeuta, dentista, engenheiro, porque isso é a parte de infraestrutura, dentista eu já falei, né? Veterinário. E aí por assim vai. Fisioterapeutas para cuidar do pessoal de TI, né? Quiropratas também para arrumar, né? Para arrumar o ombro. Hoje, sabe o que eu vi hoje no meu Instagram? Um comercial de um cinto que você coloca aqui no ombro, sim, que é para puxar o seu ombro para trás para quem fica o dia inteiro no computador. Mas ele vai me deixar desconfortável. Eu gosto de sentar sem confortável. Mas vai corrigir suas costas. Quer dizer, é interessante isso. Então, a economia canadense não é só a parte de tecnologia, porque a tecnologia ela envolve outros setores. Por exemplo, a gente está testando esse novo equipamento que a gente está gravando esse podcast. Ontem eu liguei para o Guilherme, era o quê? 11h30 da manhã. Liguei para ele, porque eu tava com o site da Amazon aberto. Eu falei assim, Guilherme, eu preciso pedir eu tenho meia hora para pedir, para eles entregarem ainda hoje. Então eu fiz o pedido na Amazon, era quase meio-dia, e 5h30 da tarde eles entregaram todo esse equipamento que a gente está gravando agora. E ontem à noite eu fiquei testando pra gente gravar hoje de manhã. Então você vê como que a economia ela gira. Porque não é só a Amazon que tá aqui, entrou em peso no Canadá. Não, é a pessoa que vai trazer toda a parte de logística. Brasileiro, já teve brasileiro aqui. Já teve 2 brasileiros que trabalhando para a Amazon que vieram entregar coisa aqui em casa. E reconheceram você. A gente ficou conversando. Então é que negócio, isso move
a economia em outros setores, não só não só a Amazon. Não é só a Amazon, não é só as pessoas que trabalham lá programando o Não site só os da nerds, Amazon. né? A Amazon não sobreviveria só com os nerds. Não, porque aquele negócio é a pessoa que vai entregar, é a parte de toda a logística, as pessoas que trabalham no warehouse, é onde essa pessoa que vem entregar, é onde que ela vai jantar depois que ela entregar o meu produto, também ela vai num restaurante aqui perto. É o impacto que isso tem, basta ver o impacto que isso não teve no Japão e na Coreia. Exatamente. Entendeu? Então, cara, vamos fechar agora esse podcast, vamos voltar àquele tema inicial do podcast, quem pode te ajudar no Plano Canadá. E eu gostaria de fechar com o seguinte conceito, aí eu passo para você, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que um dos principais fatores que barra brasileiros a vir para o Canadá não são os fatores técnicos da imigração. É uma parte emocional. Às vezes a pessoa, ela está ao redor dela no Brasil, ela tá com amigos e parentes que não querem que ela venha para o Canadá. E detalhe, são pessoas que muitas vezes nunca vieram para o Canadá ou nunca moraram fora do Brasil. Não tem esse parâmetro de quanto é bom morar no Canadá, morar no exterior. E aí o que acontece? Isso daí, pelo menos é a nossa observação. A gente sente que isso, às vezes, é o principal fator, essa parte social. O social eu não sei se é a palavra certa, oprime, ou te segura a você não seguir com o seu plano Canadá. Porque sabe o que eu acho? Eu acho muito difícil ter sucesso na vida sozinho. A gente vê na nossa vida, né? A gente não estaria aqui se não fosse o esforço dos nossos avós, o esforço dos nossos pais, o nosso esforço em conjunto, o esforço da nossa família, o apoio de esposa, de pai, mãe. Isso tudo não seria possível, né? A gente tem que compreender isso. A ajuda que a gente teve de todas essas pessoas, nossos mentores, cursos que a gente já fez aqui no Canadá, de pessoas que ajudaram a gente a chegar num ponto onde a gente está hoje aqui gravando um podcast, a gente está no YouTube, a gente tem a área VIP. Então, assim, a gente teve ajuda de muita gente durante todo esse processo. Até você está falando da área VIP, né? Eu acho que uma das principais ferramentas da plataforma área VIP, vamos chamar assim, é essa parte de comunidade. Anos atrás a gente sentiu isso, sabia disso, sabia que esse era o principal obstáculo, a gente falou, a gente precisa criar para a pessoa que quer vir para o Canadá um novo ciclo de contatos, ela ter uma comunidade forte de pessoas que têm um interesse comum a ela. Sim. Que estão também ou na mesma etapa, e sabe o que é interessante? Observando uma tendência, a gente fez isso, né? Também. Era uma tendência. Não. Hoje em dia já está estabelecido, né? Sabe o que é interessante? É que nem você está numa escola que você tem acesso a um colega que está no mesmo nível que você, uma pessoa que está começando, uma pessoa que já está num nível acima e uma pessoa que já terminou a escola, e todos estão lá te ajudando. Não. Então, se você precisa de alguma ajuda de uma pessoa que está na mesma etapa que você, por exemplo, estou tirando visto, você vai encontrar, no caso da área VIP, você vai encontrar dezenas e dezenas de pessoas que acabaram de tirar o visto. Não. A pessoa que já imigrou, a pessoa que está em Halifax, a gente estava falando de Halifax, a pessoa que está no interior do Canadá, está numa determinada cidade do Canadá. E a gente vê isso, a gente reconhece isso, e a gente vê que quando a pessoa nos contacta dizendo a área VIP foi o melhor investimento que eu fiz no meu Plano Canadá, já vem isso também. Foi na área VIP que eu ganhei o apoio dessa, que a gente amigos, brinca, né? A gente chama de família VIP. Né? Sim. E eu acho que isso, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, e a gente quer expandir ainda mais essa questão de network. Seja um network profissional, para te ajudar a conseguir emprego, para você entrar em contato com outros brasileiros que já estão no mercado de trabalho canadense, como também network de faculdade. Eu quero contactar uma pessoa que vai fazer a mesma faculdade que eu vou fazer no interior do Canadá. Não. E eu acho que esse é a base do sucesso das pessoas que vão ter sucesso nos próximos meses, nos próximos anos aqui no Plano Canadá. Porque, inclusive a gente está trabalhando num aplicativo legal agora, que a gente já fez uma demonstração já nas lives que a gente fez recentemente no Instagram. E o objetivo, o compromisso que a gente tem com o pessoal, nossos queridos assinantes da área VIP, é que eles consigam, é que a gente ofereça todas as ferramentas que eles precisam para poder executar o Plano Canadá deles com sucesso. Esse é o nosso principal objetivo, sempre foi a missão. Às vezes quem chega agora no nosso YouTube ou no nosso Instagram e acha que a gente só
faz pouco tempo que a gente faz isso, a gente só tem área VIP. Não, a área VIP ela tem o quê? 5, 6 anos? 6 anos. Mas a gente já ajuda as pessoas a vir para o Canadá já há 15 anos. Entendeu? A área VIP ela veio por uma necessidade que as pessoas pediram. Se a gente poderia, o que mais que a gente poderia fazer, o que a gente poderia criar, como que a gente poderia... E analisando isso, a gente criou a área VIP já. E a área VIP já nesses últimos 5, 6 anos, a gente já colecionou centenas e centenas de casos de sucesso. Só basta ver na nossa galeria de depoimentos. A gente tem centenas de depoimentos da área VIP. E a gente, acima de tudo, a gente ajuda as pessoas a virem para o Canadá. Aqui no nosso YouTube, agora voltando com esse podcast, a gente sempre ajudou. Porque o que a gente quer é que... A gente quer que você tenha a oportunidade que a gente teve. Aquilo que eu posso proporcionar hoje na minha vida, para minha família, para os meus filhos, a gente quer a gente quer ajudar você a chegar. A gente quer que você tenha também acesso a isso. Então, a nossa missão de ajudar brasileiro a vir para o Canadá e ter sucesso aqui no Canadá não é de agora, não são desses vídeos do YouTube, porque tem gente que acha que a gente é youtuber. Na verdade, para ser sincero, o YouTube foi a última coisa que a gente adicionou no nosso negócio. A gente já faz isso há 15 anos. O YouTube ele é só mais uma forma da gente poder conversar com você. Quando a gente entrou no YouTube, a gente já tinha mais de 7, 8 mil clientes. Sim, exatamente. A gente já fazia, já teve o maior site, o maior blog, o podcast já batia número 1 no iTunes, entendeu? Então, assim, a gente tem um negócio, a gente tem uma missão que é muito maior, que vai muito além de ser simplesmente vídeos de YouTube para conseguir view. Sabe o que é legal, Caio? Ao mesmo tempo que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ganha-pão, a gente ama fazer isso, a gente adora fazer isso. Ontem a gente estava fazendo uma live e a gente estava falando sobre isso. Pra gente não é um trabalho fazer essa live, a gente tem prazer em conversar com os brasileiros através da live. A gente gosta. A gente gosta do assunto, a gente gosta de falar sobre o assunto. Quando esse podcast terminar, eu e o Caio a gente vai sair para almoçar, a gente vai continuar falando sobre Plano Canadá, porque é o assunto que a gente gosta. A gente é apaixonado por isso. E a gente vê que pro Plano Canadá também é importante que você seja apaixonado pelo Canadá. A gente observa na área VIP os casos de sucesso, as pessoas que já imigraram. A gente tem o Hall da Fama dentro da área VIP, e a gente vê, todos os casos eram pessoas que estavam apaixonadas pela ideia de morar no Canadá. E isso moveu a pessoa. Como que vem essa paixão? Ou a pessoa já conheceu o Canadá, ou veio para o Canadá e se apaixonou, veio fazer faculdade e se apaixonou, ou a vida no Brasil estava muito difícil. Também tem isso, a gente tem esse perfil também. A vida muito difícil no Brasil, e a pessoa confiou, acreditou, todas as informações que ela viu na internet, viu no nosso canal, falou assim, eu vou apostar no Plano Canadá. É que nem você comprar ação, sabe? Você compraria ação Brasil para os próximos 30 anos, e guardaria num banco, ou você compraria ação Canadá? Vamos terminar esse podcast perguntando isso. Que ação que você compraria como investimento? Ação Canadá ou ação Brasil? Ação Brasil é ficar no Brasil. Sim. Ação Canadá é você mudar de vida aqui para o Canadá. Ação Canadá é mais cara. Inicialmente você tem que ter um investimento. Inicialmente. Só que no longo prazo o retorno é maior. E o Brasil vai ser mais caro. O Brasil, a ação pode fazer Foi assim. Foi até um tema polêmico que a gente gravou no YouTube, acho que ano passado, que a gente falou que você ficar no Brasil vai sair mais caro do que se você vier para o Canadá. O único problema é porque para você vir para o Canadá vai exigir uma mudança de atitude sua e talvez um investimento maior inicial. Mas a longo prazo... o Canadá ele vai te dar um retorno muito maior financeiro e de qualidade de vida do que se você ficar no Brasil. Eu não tenho mais nada a adicionar depois dessa sua síntese, cara. Vamos terminar com essa sua síntese? Vamos. Então, muito obrigado. Esse podcast também vai estar disponível no iTunes também. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Much. Tchau, tchau. Tchau, tchau.